Bom dia, irmãos. Tudo bom, irmãos? Hoje eu gostaria de dar o bem-vindos a vocês. Obrigado por estarem aqui assistindo nosso culto online. Vocês convidados, sinta-se à vontade, sinta-se bem-vindo. E hoje nós teremos o louvor, teremos a pregação do Caio. Prega Caio, bora meu amigo, seu lindo. Depois nós teremos o Avisa Ju, os avisos no final. E espero que esse seja um culto maravilhoso, especial, feito pelo nosso irmão Caio e que Deus use-o para nos trazer a palavra, irmãos. Vou fazer uma oração para a gente começar. Senhor Deus, Pai, Senhor, agradeço por esse dia, Pai, obrigado por cada irmão que está assistindo esse culto. Deus, obrigado por, Senhor, vir cuidando da gente, Pai, vir estando conosco, Pai, nessa quarentena. Deus, obrigado pelos cultos online, Deus, que o Senhor nos disponibilizou essa maravilha de internet, Deus, para termos culto online, termos tempo com os irmãos. Senhor, cuida, Pai, do Caio no culto, Deus. Use-o como instrumento, Deus. Oro para que ele seja bem claro, Deus, com as palavras dele, que possa chegar a todos nós, Pai, o jeito que ele falar, Senhor. Cuida, Pai, da Ju nos avisos, Deus, que possa ser um aviso bem legal, Pai. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar fazendo esse bem-vindo, Deus. Oro te agradeço, Pai, em nome de Jesus Cristo, que eu oro e agradeço. Amém. E agora nós teremos o nosso louvor. A supremacia de Cristo brilhará, pelo louvo do céu, que para sempre reinará. A supremacia de Cristo brilhará, eu louvo ao Deus do céu, que para sempre reinará. Ele é soberano, a fonte do perdão, o amor é sua essência, nele nasce a salvação. Ele é soberano, a fonte do perdão, o amor é sua essência, nele nasce a salvação. A supremacia de Cristo brilhará, louvo ao Deus do céu, que para sempre reinará. Toda a plenitude habita em seu ser, declarou a paz, pois seu sangue tem poder. Toda a plenitude habita em seu ser, declarou a paz, pois seu sangue tem poder. Ontem, hoje, sempre, eterno é o Senhor. Glória nas alturas, bendito é o Salvador. Ontem, hoje, sempre, bendito é o Senhor. Glória nas alturas, bendito é o Salvador. A supremacia de Cristo brilhará, eu louvo ao Deus dos céus, que para sempre reinará. Ele é soberano, a fonte do perdão, o amor é sua essência, nele nasce a salvação. Toda a plenitude habita em seu ser, declarou a paz, pois seu sangue tem poder. Ontem, hoje, sempre, eterno é o Senhor. Glória nas alturas, bendito é o Salvador. Ontem, hoje, sempre, bendito é o Senhor. Glória nas alturas, eterno é o Salvador. A supremacia de Cristo reinará, eu louvo ao Deus dos céus, que para sempre brilhará, reinará. Ele nos guiará de volta aos seus braços. Amém. Ó Deus eterno, ó Deus eterno, Deus eterno é o teu amor que me faz viver feliz. Deus eterno é o teu amor que me faz seguir em paz. Deus eterno é o teu amor que me faz cantar assim. Deus eterno, eu sei que teu amor nunca acabará. Hoje eu tenho vida
posso celebrar. Pois tenho Jesus Cristo, meu Senhor que nunca falhará. Deus eterno é o teu amor que me faz viver feliz. Deus eterno é o teu amor que me faz seguir em paz. Deus eterno é o teu amor que me faz cantar assim. Deus eterno, eu sei que teu amor nunca acabará. Meu caminho é firme, eu posso confiar. O Senhor me guia por onde quer que eu vá. Sinto alegria de te adorar. Pois tenho Jesus Cristo, o Senhor que nunca falhará. Deus eterno, ó Deus eterno, Deus eterno, ó Deus eterno, Deus eterno é o seu amor que me faz viver feliz. Deus eterno é o teu amor que me faz seguir em paz. Deus eterno é o teu amor que me faz cantar assim. Deus eterno, eu sei que teu amor nunca acabará. Hoje eu tenho vida, vida com razão. Hoje eu tenho sonhos, não mais ilusão. Tenho esperança e posso celebrar. Pois tenho Jesus Cristo, meu Senhor que nunca falhará. Deus eterno, ó Deus eterno, meu caminho é firme, eu posso confiar. O Senhor me guia por onde quer que eu vá. Sinto alegria de te adorar. Pois tenho Jesus Cristo, meu Senhor que nunca falhará. Deus eterno, ó Deus eterno, Deus eterno, ó Deus eterno. Larara, larara, eu cantarei o seu amor. Larara, larara, eu sempre cantarei. Larara, larara, eu cantarei o seu amor. Larara, larara, eu sempre cantarei. Amém. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com a tua voz, tremer com a sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai,
Cordeiro e leão, cordeiro e leão, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu, tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Olá, bom dia, igreja. Que legal estarmos juntos aqui mais uma vez essa manhã, falando da palavra de Deus, louvando o nosso Deus. É um prazer enorme para mim poder estar trazendo a nossa pregação aqui nessa manhã de domingo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gratidão. Esse vai ser o nosso tema de hoje. E essa semana aconteceu algo muito especial comigo. No sábado, dia 11 de julho, foi meu aniversário. E cara, foi tão legal porque eu acordei e meus pais tinham me dado uma cesta de café da manhã, que chegou uma encomenda aqui em casa, e ao longo do dia várias pessoas mandando mensagem. Eu queria muito agradecer a toda a igreja, todos os meus amigos, toda a minha família que me deu parabéns. E de noite eu tive uma festa surpresa virtual, o pessoal aqui da casa, junto com muitas pessoas, né? A Sara, minha mãe, minha irmã, todo mundo organizou ali uma festa surpresa super especial. E eu fiquei assim, cara, como Deus é demais, como é incrível poder fazer parte do reino de Deus, ver as bênçãos dele, ter esse privilégio de estar com a família junto. E isso tomou meu coração, esse sentimento inundou meu coração, um sentimento de gratidão mesmo. E eu tenho meditado ao longo dessa semana sobre gratidão, e é o que eu quero trazer hoje aqui para nós essa manhã. Vamos refletir um pouco sobre esse tema. Eu vou citar várias escrituras aqui ao longo da nossa pregação, e eu te encorajo a você pegar um caderno, anotar para você poder reler depois e com calma meditar e entender o que isso fala na sua vida. E antes de tudo, né, vamos começar pelo princípio, vamos começar do começo. Né? Eu penso muito, quando falando sobre gratidão, inicialmente lá em Satanás, exatamente lá em Lúcifer, quando Lúcifer estava lá no céu. Lúcifer, ele era o anjo mais poderoso, mais bonito, o mais extraordinário criação que Deus já tinha feito ali. E Lúcifer, lá em Isaías 14, do versículo 12 ao 14, fala que ele começou a dizer no seu próprio coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Isso aqui é Lúcifer falando lá em Isaías 14. E se você quer ter uma noção de como Lúcifer, o quão incrível ele era, você pode ler lá em Ezequiel 28, do 12 ao 19, que fala muito sobre como que Lúcifer era de fato alguém, um ser realmente extraordinário. Só que isso começa, né, ele começa a sentir ali na sua vida uma certa insatisfação. Ele começa a ver que tudo aquilo que ele tinha não era suficiente. Ele começa a se sentir mal e ele quer ter mais, ele quer ser como Deus, ele quer estar no trono de Deus. E essa insuficiência, essa insatisfação que ele sentia foi a faísca que fez com que ele saísse ali, que iniciasse todo o negócio que ele fez no céu e fez com que ele fosse trazido à terra. E quando ele veio à terra, lá em Gênesis 3, versículo 1, fala: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse?
não comam de nenhum outro fruto, de nenhuma outra árvore do jardim. E é interessante isso, porque Satanás ele traz essa insatisfação para a nossa alma. A serpente começa a soprar na nossa alma essa insatisfação com as coisas que Deus tem nos dado. Adão e Eva tinham tudo ali no jardim. Eles tinham todos os animais a seu dispor, eles tinham todas as árvores e tudo de mais belo do mundo, eles tinham um relacionamento próximo com Deus. Mas Satanás ele coloca essa sementinha que causa a queda e faz essa insatisfação crescer no coração de Adão e de Eva e perguntando, pô, será mesmo? Não, Deus não quer isso não. Deus, se vocês comerem do fruto, vocês vão ser que nem Ele. E essa semente da insatisfação vai fazendo com que a gente comece a reclamar de tudo aquilo que Deus tem nos dado. E a gente é muito bom em reclamar. A gente reclama do nosso corpo. Ah, eu sou gordo demais, eu sou magro demais, sou fraco demais, sou forte demais. A gente reclama do nosso trabalho. Ah, meu trabalho não é bom, meu chefe não é bom, isso aqui não é legal. A gente reclama do nosso casamento, muitas vezes, da nossa condição financeira, e a gente consegue achar coisas para reclamar e nada é suficiente para a gente. Nesse sentido, a gente começa a buscar uma suficiência em nós mesmos. A gente começa a idolatrar a nossa própria vida, quem nós somos, tentando achar essa suficiência nas nossas próprias respostas. E quando isso não dá certo, a gente começa a idolatrar outros homens, achando que outras pessoas ou outras mulheres vão nos satisfazer. E nisso a gente começa nesse ciclo de insatisfação que nos leva cada vez mais longe de Deus. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 18, a Bíblia fala: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Jesus Cristo. Olha que profundo isso. A Bíblia está falando, você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Muitas pessoas já escreveram livros e já falaram muitas pregações sobre qual que é a vontade de Deus. E eu amo essa definição de Tessalonicenses aqui, falando a vontade de Deus é que você dê graças, é que você seja grato em qualquer circunstância. E esse é o poder da gratidão que a gente vai estar falando hoje aqui. Como que a gratidão nos livra desse ciclo de insatisfação que nos leva a idolatrar a nós mesmos ou outras pessoas, que nos leva a pecados cada vez mais intensos, cada vez mais profundos e em última instância vai destruindo a nossa vida pouco a pouco. A gratidão tem o poder de nos tirar desse ciclo vicioso do pecado que tanto enganou Adão e Eva e nos engana até hoje. E para falar sobre esse assunto, vamos ler a escritura de Lucas 17, lá no versículo 11, onde a gente vê o encontro de Jesus com 10 leprosos. Vamos ler lá, versículo 11 de Lucas 17. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Aqui a Bíblia relata os últimos dias de Jesus. Jesus estava chegando nos seus últimos dias de vida ali, né? No seu ministério, e ele decide passar por Samaria. É interessante isso, porque Jesus não precisava passar por Samaria. Ele faz uma volta geograficamente mais ao sul, simplesmente para passar por esse caminho. Um caminho perigoso, um caminho não muito agradável, especialmente devido à rivalidade entre os judeus e samaritanos, mas ele queria passar ali. Jesus faz questão de lembrar que o seu ministério, a sua mensagem é para todos os povos. E Lucas, que foi quem escreveu esse evangelho, faz questão de registrar isso também, porque Lucas ele pregava também para muitos não-judeus. E é o único livro da Bíblia que fala desse encontro de Jesus com esses 10 leprosos aqui. Quando a gente pensa nos leprosos, eles não podiam viver em sociedade. Eles não tinham ali nenhuma convivência social, eles tinham que estar isolados por si só para que eles não pudessem infectar outras pessoas. Quando, segundo a lei lá em Levítico, fala que quando um leproso estivesse perto de outras pessoas, ele tinha que gritar: impuro, impuro, para que as pessoas possam se afastar e ele consiga, passar sem infectar ninguém com a sua doença. Então imagina essas pessoas sofrendo. Imagina você sendo um leproso.
A lepra é uma doença terrível que vai comendo partes do nosso corpo. Imagina você perdendo sua mão, você perdendo seus pés, o seu corpo indo necrosando pouco a pouco. Imagina você passando por tudo isso, sem ter sua família, ser exilado, distante de quem você ama. O sofrimento deve ser muito grande para as pessoas que sofriam disso naquela época. Mas quando eles veem Jesus, eles, ao invés de gritarem impuro, impuro, que era o que eles deveriam fazer segundo a lei, eles gritam piedade, misericórdia. Eles tinham consciência da sua lepra. Eles sabiam o que eles estavam carregando. Eles sofriam por isso. E eles foram em busca da única pessoa que podia salvar as suas vidas. Eles foram em busca de Jesus. E no versículo 14, a Bíblia fala: ao vê-los, Jesus disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Jesus é muito sábio. E ele lembra aqui também a escritura lá em Levítico 13, versículo 9 ao 12, onde pela lei os leprosos eles deveriam se apresentar aos sacerdotes para receber ali, para serem declarados puros ou impuros diante da sociedade. E é interessante quando Jesus ele fala vão mostrar-se ao sacerdote, muito provavelmente uma das linhas de análise que a gente pode fazer é que Jesus está falando, vão lá mostrar que vocês estão puros ao sacerdote, que vocês podem voltar a ter suas vidas. Só que eles não estavam curados, eles ainda estavam com lepra, eles ainda estavam com aquela doença em si, eles não viam a cura. Mas mesmo assim, por fé, eles decidiram ir até a sinagoga e até o sacerdote. E deve ser realmente um caminho difícil de se fazer, porque eles teriam que ir gritando impuro, impuro por toda a cidade, cruzar a cidade até chegar na sinagoga, chegar até o sacerdote. Talvez eles esperavam que o sacerdote ia dar a cura para eles. Eu não sei o que passava na cabeça deles, mas para mim é um grande passo de fé que eles começaram a ir para falar com o sacerdote sem uma prova de que eles estavam de fato curados. Como é que eles iam ser declarados curados se eles ainda estavam daquele jeito? Isso me lembra muito de como é que é a vida cristã. Viver a vida cristã é viver a vida do avesso, é viver a vida ao contrário, né? No mundo, quando a gente vive no mundo e quando a gente está ali com o pecado, as coisas sempre começam muito fáceis. O pecado, ele é fácil, ele é tranquilo, ele é chamativo. Só que quanto mais fundo a gente vai no pecado, quanto mais a gente peca, pior a nossa vida vai ficando. Com Deus, às vezes é muito contrário. Com Deus, às vezes ele pede de nós um passo de fé. Ele pede de nós algo que a gente não consegue ver ali no momento, mas ele fala, vem comigo. E muitas vezes é difícil começar a jornada com Deus. Porém, quanto mais perto a gente está do Pai, quanto mais a gente conhece o seu amor, mais fácil vai ficando a nossa vida. Não que não tenhamos sofrimentos, mas que a gente vai sim sabendo lidar com esses sofrimentos, tendo um grande conselheiro que é o Espírito Santo nos ajudando e Deus Pai e Deus Filho nos guiando. Ou seja, é um passo de fé que esse grupo está dando. Um passo também de obediência. Eles decidiram obedecer a Deus em todos os momentos. E a obediência é algo muito importante que muitas vezes a gente não para refletir. Lá em Filipenses 2, do versículo 12 ao 14, fala: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Essa escritura, para mim, ela é muito forte, porque ela fala, quando vocês obedecerem a Deus de todo o coração, de coração sincero, sem queixas, sem reclamar, Deus vai efetuar a sua obra em nossa vida. Deus ele vai efetuar suas bênçãos em nossa vida. Ele fala, tão só obedeçam, com temor e tremor, sem medo, sem reclamar, e tudo vai dar certo. Deus vai efetuar o querer e o realizar em nossa vida. Eu lembro quando eu era adolescente, minha mãe pedia
para eu lavar roupa, ou para eu lavar a louça, ou para limpar o banheiro. E eu lembro que quando eu era adolescente eu não gostava de fazer nada disso. Eu simplesmente fazia de qualquer forma, eu limpava lá de qualquer jeito, e era isso, porque eu não tinha vontade de fazer. Muitas vezes minha mãe, ela ou fazia junto comigo, novamente, ou ela, de fato, me fazia fazer eu sozinho aquela tarefa de novo. Seja lavar uma louça, lavar um banheiro, ou levar o lixo, separar o lixo, alguma coisa assim. E eu fui aprendendo, pouco a pouco, diante das inúmeras situações que eu não queria fazer, e minha mãe forçando eu fazer, que se eu não fizer com bom coração, eu vou ter que fazer de novo, vai ser meio que em vão. A louça vai continuar suja, o banheiro vai ficar todo meio porco ali, cheirando mal ainda, vai dar tudo ruim. E eu percebi, eu fui aprendendo ao longo da minha vida, que eu preciso fazer com o coração. Eu preciso, de fato, estar com o coração sincero fazendo as coisas para Deus. E isso é importante, porque o contrário, quando a gente faz as coisas de maneira resmungona, reclamando, sem vontade, isso também tem consequências. Por exemplo, 1 Coríntios 10, do versículo 9 ao 11, a Bíblia fala: não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertências para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Olha que interessante. Aqui a Escritura está lembrando do que aconteceu com o povo de Israel no deserto após o Êxodo, e os momentos em que eles estavam reclamando, eles estavam resmungando do que Deus estava fazendo no seu meio. Em alguns momentos, como ele fala aqui, ele cita a questão da serpente, a questão do anjo, que de fato matou muitas pessoas. E é claro que quando a gente resmunga, quando a gente reclama, aí não significa que a gente vai cair morto, né? Vamos cair mortos por aí que nem o povo do Egito. Mas a própria Escritura fala, essas coisas aconteceram como exemplo. Ou seja, é uma grande advertência, que quando a gente faz as coisas com o coração resmungando, reclamando, né? A gente deixa de ver a ação e a bênção de Deus em nossa vida. Precisamos lutar para ter um coração correto diante de Deus. Mas Caio, quer dizer então que eu não posso nunca me queixar e falar mal das coisas que estão acontecendo na minha vida? Podemos. Se você vê os salmos davídicos, Davi o tempo todo, ele era muito sincero com Deus sobre o que estava acontecendo na vida dele, aquilo que ele não gostava, aquilo que ele não entendia. Mas em todos os salmos, Davi no final, ele reconhece a soberania de Deus. Ele fala contra ele mesmo para confiar em Deus. Em nenhum momento ele duvida de que, por pior que a coisa esteja acontecendo, que Deus não está no controle, que Deus não ama. Se a gente for olhar lá em Êxodo 2, versículo 23, fala que os israelitas eles estavam clamando e gemendo, pedindo para que Deus os livre da escravidão. E o seu clamor sobe a Deus. Eles são libertos, acontecem todas as 10 pragas, eles passam pelo Mar Vermelho. E lá em Números 14, versículo 2, todos os israelitas começam a se queixar de Moisés e de Arão. E toda a comunidade fala: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou no deserto. E eles começam a querer voltar para a escravidão. Essa escritura, vendo o povo de Israel, mostra muito como é o nosso coração. Muitas vezes a gente pede para Deus transformar as coisas da nossa vida, mas se não acontece do jeito que a gente quer, a gente reclama. Se Deus não muda a situação da nossa vida para a forma daquilo que a gente espera, a gente fala: não, Deus, não quero, não era isso que eu estava planejando, eu queria que você transformasse a minha vida, mas não me levasse por esse caminho. Quero o que o povo de Israel fez. A gente quer ser mais transcendido do que transformados. A gente quer sair de um ponto, não passar por nenhum processo de transformação e já ir logo para o ponto de totalmente renovados, totalmente novos, sem dor, sem sofrimento. Mas a Bíblia nos fala que o oleiro ele vai nos moldar, que a gente vai ser refinado como a prata. Isso nos ensina que quando a gente obedece a Deus, mesmo sem enxergar, mesmo sem ver, isso tem um grande poder, porque por fé, por temor, por amor, a gente vai sim conhecendo mais
o que significa andar com Deus. E foi o que os leprosos fizeram. Cada passo que eles davam em direção à obediência era um passo que eles davam em direção à pureza. Como lá em Filipenses fala, seremos puros e irrepreensíveis diante dessa geração corrompida. E o que acontece nessa escritura de Lucas 17? Eles são curados enquanto iam. Olha que especial. Vamos continuar lendo lá, versículo 15. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Apenas um leproso volta para falar com Jesus. Todos os outros, cegos talvez pela religiosidade, provavelmente continuaram seu caminho para ter a aprovação social do sacerdote ali naquele momento. Mas um deles reconheceu o verdadeiro autor daquele milagre. E antes de fazer qualquer outra coisa, antes de falar com o sacerdote, antes de qualquer coisa, ele expressa a sua gratidão. Ele sai pulando, ele sai gritando, ele sai feliz, ele fala, ele fica contente com a cura que ele tinha acabado de receber. A palavra gratidão vem do latim gratia, que significa graça. Ser grato é reconhecer o valor das coisas na nossa vida, é apreciar o que temos e redirecionar a nossa atenção para a graça de Deus em nossa vida. Isso é ser grato, isso é o que significa a gratidão. Quanto mais gratos somos, mais entendemos com profundidade a própria graça de Deus. Por isso, a gratidão transforma não só o nosso sentimento, mas transforma também os nossos pensamentos e a nossa forma de agir. Segundo o coração desse samaritano, a gente pode aprender o que é o coração de uma pessoa grata. Uma pessoa grata, ela demonstra prontidão. Prontamente ele saiu para adorar e louvar o nosso Deus. Uma pessoa grata é intensa. Ele fala que o samaritano fez isso com intensidade, em alta voz, com tudo que ele tinha ali no momento. Uma pessoa grata, ela é humilde. Ele se prostrou diante de Cristo e se colocou aos pés dele. E uma pessoa grata, eventualmente, recebe a salvação. Porque ele sabe que a cura não é apenas a cura física, que as bênçãos não são aquelas apenas que a gente vê, mas, de fato, quem é o autor e realizador de tudo é Deus. Quando eu era adolescente, por volta de uns 13, 14 anos, eu fui visitar um hospital de crianças com câncer. Mas não era um hospital qualquer, era um hospital que era também um projeto social, onde eles acolhiam crianças com câncer que haviam sido abandonadas pela sua família. Ou seja, eles não tinham pais nem pessoas que o cuidassem, geralmente simplesmente foram largados para morrer com a doença. E esse projeto cuidava dessas crianças. E quando eu fui, eu lembro que isso me tocou muito, porque eu estava ali com um grupo de cristãos, brincando com as crianças, cantando, desenhando, fazendo várias outras coisas, mexendo com jardinagem. Muitos deles não conseguiam nem ter forças para levantar um garfo para comer, a gente tinha que dar comida. Isso tocou muito a minha vida. Eu olhei assim e falei, como eu sou abençoado. Acho que foi uma das primeiras vezes que eu percebi quão abençoado eu era. Eu tinha uma casa, eu tinha uma família que me amava, eu tinha um chuveiro que mudava de temperatura, eu tinha uma cama que eu podia deitar, eu tinha tantas coisas que eu nem sequer valorizava. E eu pude ver naquele dia o quão rico eu era, quanto Deus tinha me dado tantas coisas que muitas vezes eu não tinha percebido. E quantas coisas hoje eu olho para a minha vida e eu falo, olha o que eu tenho. Eu tenho essa igreja maravilhosa, eu tenho essa família maravilhosa, eu moro aqui em Brasília, tenho condições de viver numa república aqui, que tem água encanada, tem eletricidade, tem tantas coisas que para muita gente são luxo. A gente precisa olhar ao nosso redor e ver, de fato, o que temos e quanto Deus tem abençoado a nossa vida. Segundo a psicologia positiva, existem 3 tipos de gratidão. Aquela gratidão automática, que a gente simplesmente fala da boca para fora,
Quando você pergunta, tudo bem? Tudo bem. Né? Ou aquele hashtag gratidão. Né? Recentemente está na moda o cara falar gratidão, né? Você nem sabe o que responde, você fala o quê? Quando a pessoa fala gratidão, você fala de nada, obrigado. Né? Tem um cara que eu conheço que fala perseverança, né? Assim como ele responde para as pessoas que falam gratidão para ele. Mas com o tempo a gratidão foi banalizada, esse sentimento, né, de gratidão foi banalizado. Quando essa gratidão automática é aquela gratidão que a gente fala com um vazio de valor. Né? A gente não vê muito valor por trás ali daquela palavra, daquela expressão de gratidão. Existe também aquela gratidão dos momentos pontuais. Aquela gratidão que a gente tem quando a gente recebe um presente ou quando grandes coisas acontecem em nossa vida. Nesses momentos a gente vive um momento de intensidade emocional muito forte. E a gente quer de todo momento saborear ali aquilo que está acontecendo, estar ali com o corpo presente, porque aquilo é muito bom. Geralmente também a gente faz promessas nessas horas. Quem nunca, quando recebeu a nota de uma prova e viu que tinha passado na prova, ficou tão feliz, tão grato que fez a promessa. Ano que vem eu vou estudar mais, eu vou ser o melhor aluno, eu vou ser o melhor estudante, vai ser tudo muito bom. Quem nunca fez isso? Mas acontece isso, né? Só que esses momentos são pontuais. E isso é raro na nossa vida. Isso não acontece todo dia. Não é todo dia que a gente está em êxtase de gratidão, que a gente está pulando de alegria, fazendo promessas e cumprindo todas elas por estar gratos com o coração, gratos a Deus. Esse é um tipo de gratidão que é bom a gente ter, mas não deve ser o nosso foco. Existe também a gratidão ativa, que é a gratidão como uma disciplina espiritual. Essa gratidão é uma escolha. A gente escolhe ser grato por aquilo que Deus tem feito em nossa vida. Nós nos esforçamos todos os dias para reconhecer o valor da vida, para reconhecer o agir da graça de Deus em cada coisa que acontece conosco. E isso muda tudo que nós somos. Existem vários estudos em Miami, na Califórnia, em vários outros lugares, universidades do mundo, que falam que uma pessoa grata tem mais empatia. Uma pessoa grata potencializa as relações humanas e de socialização, aumenta a tranquilidade e o relaxamento, tem uma regulação emocional muito maior e tem uma redução do estresse, ansiedade, depressão e outras doenças relacionadas a essa questão emocional, psicológica. Uma pessoa grata, geralmente, ela é mais motivada e mais feliz, pois ela aprende o valor do contentamento. É muito fácil, gente, a gente ser pessimista, a gente olhar para as coisas ao nosso redor e reclamar, isso não está bom, isso não é legal, isso não está certo. Difícil é olhar para as coisas ruins que acontecem ao nosso redor, ser grato por aquilo e amadurecer com a situação que a gente está passando. Coisas ruins não definem a visão de mundo de alguém que é grato. Como fala lá em Abacuque 3, do versículo 17 ao 19, mesmo não florescendo a figueira, mesmo não havendo uvas, mesmo não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas, nem bois, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Essa escritura de Abacuque é maravilhosa. Ele fala, não importa o que aconteça, a minha alegria está em Deus e não nas circunstâncias. Não importa o que aconteça, estamos satisfeitos e gratos diante de Deus e por seu amor por nós. Esse é o coração que a gente deve buscar. E eu queria compartilhar com vocês aqui 2 formas práticas de praticar a gratidão como uma disciplina espiritual. A primeira forma de praticar essa disciplina, primeiramente, ao fim de cada dia, tira 5 minutinhos da sua noite para escrever, e é importante escrever 3 coisas que você foi grato naquele dia. E pode ser coisas muito simples. Por exemplo, ontem eu consegui acordar às 4h30 da manhã. Fazia tempo que eu não acordava esse horário. E eu fiquei muito feliz, eu fiquei grato a Deus, obrigado por esse despertador que me ajudou a acordar às 4h30 da manhã. Nesse mesmo dia, ontem, eu fiz um exercício no meu quarto, eu fiquei 20 minutos ali exercitando. Fazia tanto tempo que eu não me exercitava, que eu tinha até esquecido de como é que era. O corpo tá até doendo aqui agora, mas eu fiquei grato para Deus, obrigado. Logo depois, eu fui tomar meu café e fui para a varanda aqui de casa e peguei um sol de 15 minutinhos e agradeci a Deus, obrigado por esse sol. São coisas simples, não precisa ser coisas grandiosas, mas anota 3 coisas no seu dia que você foi grato naquele dia. Ao fim dessa semana, releia todas as coisas que você passou essa semana, que você foi grato, e coloque a Deus em oração isso. Isso é uma disciplina espiritual da gratidão imensa, que muda muito a nossa vida. Uma segunda coisa que eu acho que é legal
Se você quiser fazer um desafio de 30 dias e fazer isso todos os dias durante 30 dias, faz um diário da gratidão, escrevendo pelo menos uma coisa em cada uma dessas 5 áreas: trabalho, família e amigos, natureza, experiência e aprendizado espiritual. Por exemplo, eu fiquei muito feliz semana passada que eu consegui dar a última live da série de disciplinas espirituais falando sobre confissão. Eu anotei: Deus, muito obrigado, eu consegui finalizar esse projeto. Eu também, nessa área de famílias e amigos, eu tenho tentado estar com a minha irmãzinha pelo menos uma vez por semana, falando ali por 1 hora, 1h30, conversando com ela, criando relacionamento. E eu consegui fazer isso semana passada. E fiquei muito feliz, eu agradeci isso a Deus. Teve outro dia que eu fui dar uma caminhada aqui na quadra e estava um sol tão lindo. Estava um dia tão maravilhoso, um pôr do sol tão incrível. Eu agradeci, Deus, obrigado por esse sol. Obrigado por esse pôr do sol maravilhoso. Uma experiência, às vezes pode ser as experiências mais estranhas. Por exemplo, eu fui consertar o chuveiro outro dia e eu fiquei muito feliz, porque isso na vida de um homem é muito importante, aprender a consertar chuveiro, arrumar cano, ver esse tipo de coisa. E eu fiquei feliz, Deus, obrigado por essa experiência, sou grato por isso. E um aprendizado espiritual, né? Eu tenho estudado sobre gratidão, né? E eu me deparei com essa escritura de Lucas 17 e muito falou no meu coração sobre gratidão. Faça isso, anote pelo menos uma coisa em cada uma dessas 5 áreas. Os 9 leprosos que não voltaram estavam mais preocupados em cumprir a velha lei, e isso impediu que eles aprendessem um ponto importante da nova lei que Jesus estava trazendo. Que é o quê? Amar o Senhor acima de tudo e só a Ele dar graças. Isso é tão importante. Quando a gente deixa de expressar nossa gratidão a Deus e às pessoas ao nosso redor, a gente deixa de aprender o que está por trás da lei e muito do significado do amor e da graça de Deus que rege todo o resto. O que você tem seguido na sua vida? Você tem recebido as bênçãos de Deus e você tem sido grato pelo que Ele tem feito? Quanto você tem deixado a serpente soprar no seu coração esse espírito aí de insatisfação e ingratidão com as coisas que Deus tem te dado? O quanto você tem resmungado e reclamado do que não tem, ao invés de se alegrar com o que tem, mesmo sendo uma situação difícil na sua vida? E caminhando agora mais para a ceia, Jesus, Ele agradece o tempo todo. Jesus, Ele dá graças a Deus quando Ele está ali com uma multidão na sua frente e Ele só tem poucos pães e poucos peixes para alimentar. E Deus se alegra com o coração de Jesus, Ele vê que Jesus está sendo fiel no pouco e o coloca ali no muito. Eu não estou falando que vamos ter bênçãos materiais, né, ao fazer isso. Pode até que seja, mas Deus, Ele se agrada com esse coração contente, né, onde estamos contentes ali com o que Ele tem nos dado. Não significa que a gente não vai correr atrás de coisas maiores, mas significa que não importa o que aconteça, Deus, Ele está nos suprindo, Ele está cuidando de nós e estamos felizes com isso, em paz. Jesus, nessa situação dos pães e peixes, Ele estava grato, independente de qualquer coisa. E Deus assim o abençoou também. Jesus, Ele agradece quando seu grande amigo havia morrido. Antes de ressuscitar Lázaro, Ele agradece a Deus, dá graças a Deus. Jesus, na Santa Ceia e no Getsemane, antes de realizar o maior de todos os milagres, antes de Ele entregar o seu sangue na cruz, antes de Ele ser traído, antes de Jesus ter passado por um julgamento injusto, antes de Jesus ter suas costas literalmente dilaceradas pelo chicote romano, antes de Jesus ter sua cabeça perfurada por uma coroa de espinhos, antes de ter suas mãos e seus pés perfurados na cruz no madeiro, Ele dá graças a Deus. E no fim, Ele diz: está consumado. Jesus agradece em todas as situações, boas e ruins, pois Ele sabe que Deus agiu como Ele, que mesmo se Deus agiu como Ele queria ou não, mesmo se Deus afastou o cálice ou não daquele momento, Ele sabe que Deus está cuidando dele em todas as circunstâncias. Ele sabe que tudo Deus tem um motivo e algo para realizar em nossa vida. E nada impede Jesus de ser grato a Deus pelo que Ele tem feito. Em Filipenses 4, do 6 ao 7, fala: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças,
apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Precisamos, irmãos, em todas as coisas, não andar ansiosos e agradecer a Deus. Em tudo devemos dar graça. Na gratidão, nós não comparamos o presente com o passado. Também não ficamos ansiosos com o futuro. Na gratidão, temos o equilíbrio espiritual, mental e emocional. Na gratidão, conhecemos mais profundamente a graça de Deus. Na gratidão, somos transformados na imagem de Cristo. Esse é o poder da gratidão. Muito obrigado. Cada um tem sua vida, cada um tem uma história, momentos de alegria e dor guardados na memória. E eu daqui observando todos os seus passos, me inclinei e decidi estender-lhe meus braços. Cuidei de você, dividi contigo a dor, sem você saber, te dei todo o meu amor, mas você se escondeu de mim, tirou-me dos teus planos, e com isso se feriu em meio a tanto engano. Na escuridão você chorou, se sentiu tão só, então acreditou em mim e viu ao seu redor por toda a vida. Andei junto a você e por teus sonhos lutei e também chorei. E foi incrível ver você dar todo o coração, buscando estar perto de mim, fazendo uma canção. E qualquer um podia ver o seu rosto brilhar, e a alegria de viver evidente em seu olhar. Simplesmente sol, sua luz cobriu o mundo. Coração audaz, conquistando amor profundo. Não, nunca mais vou me lembrar dos teus erros do passado. Agora somos dois guerreiros que lutam lado a lado. Cada manhã, em todo lugar, ouço a tua voz. Outros buscam entender e juntam-se a nós. Por toda a vida andei junto a você, por teus sonhos lutei e também chorei.
Oi, gente! Um agradecimento aos nossos irmãos que têm contribuído aqui com o nosso culto online. Um agradecimento ao Caio pela pregação e pela dedicação à igreja. É bom estar aqui com vocês. Eu estou aqui para dar 2 recados. O primeiro é um agradecimento a vocês que responderam um questionário que foi enviado no nosso grupo de WhatsApp sobre a atuação da igreja nas plataformas online. O feedback vai ajudar a construir o planejamento para o próximo semestre. E aqui quero também ressaltar a importância da participação de cada um de vocês, a participação de toda a igreja na construção da unidade, especialmente nesse momento que a gente está distante fisicamente uns dos outros. O segundo é um pedido de oração sobre o planejamento estratégico que a igreja realiza a cada 5 anos. Mês que vem o conselho vai estar reunido para dar início a um novo ciclo de planejamento e assim definir metas, sonhos, a igreja que queremos ser daqui a um tempo. Em breve nós teremos mais informações, mas desde já peço as orações de vocês para algo que tem sido importante para a igreja, para esse projeto, que tem ajudado a fortalecer, edificar a igreja e criar raízes profundas. É isso, gente. Saudade de vocês. Se cuidem. Beijo, abraço e boa semana. Deus que faz planos tão perfeitos e me ajuda a compreender que Ele guia o meu viver. Pai que me inspira a confiar e em seus braços descansar. Minhas lágrimas vai enxugar, minha vida fará brilhar. Como é bom saber que existe um Deus que controla o universo com seu poder. Suas vistas alcançam toda parte. Nada está longe do seu amor. Cada dia mais posso entender que o amor de Deus se revela também na dor. E o meu coração se alegra, pois eu sei que existe um Deus em que posso confiar e jamais me deixará. Deus que faz planos tão perfeitos e me ajuda a compreender que Ele guia o meu viver. Pai que me inspira a confiar e em seus braços descansar. Minhas lágrimas vai enxugar, minha vida fará brilhar. Deus que faz planos tão perfeitos e me ajuda a compreender. Ele guia o meu viver. Pai que me inspira a confiar, em seus braços descansar. Minhas lágrimas vai enxugar, minha vida fará brilhar. Como é bom saber. existe um Deus.